Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Zombie Night Terror. Jogo novo de terror, de zumbis, de um estúdio francês chamado NoClip Studios, composto por 4 caras. Dá pra dizer que é terror, mas ele é um jogo de estratégia, no melhor estilo Lemmings, e eu acho que não tem como não pensar em Lemmings jogando esse jogo. Ele tem uma proposta noir, meio filme velho, meio VHS, preto e branco, que é muito, muito legal. Desde a primeira tela, assim, que é tipo na frente de um cinema antigo, até quando você joga e as opções do menu e o próprio jogo em si, que você rebobina como se fosse uma fita velha ou para. Tudo ele tem essa estética de VHS antigo, de filme de terror dos anos 60. Então é um jogo que homenageia de muitas formas o mito dos zumbis no cinema, especialmente. E se você tá cansado de jogos de zumbi, que não é o meu caso, porque quanto mais zumbis melhor, assim, na minha vida como um todo, esse jogo talvez te interesse, porque nunca antes tinha tido um jogo de zumbi de estratégia nesse esquema. Então, talvez interesse quem tá saturado de zumbis. Bom, eu não posso falar porque, tipo, eu não vejo a hora de sair o Walking Dead novo da Telltale, eu não vejo a hora de sair o State of Decay 2, o próprio Dead Rising 4. Eu gosto muito dessa temática. Não vejo a hora de sair o DayZ de console ou H1Z1 de console para poder jogar. Jogar de fato, assim, saírem esses jogos do Early Access, que estão há anos no Early Access. Mas esse é diferente. Ele é todo 2D, ele tem uma pixel art que fica entre o grotesco e o cômico, porque apesar dele ser muito gore, ele sempre tem um pezinho no trash, né? No cinema B mais engraçado. Então, ele tem uma história, o que também é legal. Então, ele é dividido em 4 cartazes de filmes, que são 4 fases diferentes, com 10 estágios em cada. Então, ele tem 4 partes, 10 estágios, dá uns 40 estágios, inclusive com chefões no final. A história gira em torno de um cientista maluco, bem característico, assim, você vê a pixel art dele, é bem legal, que desenvolveu uma droga, tipo um crack, uma droga caseira, assim, que chama Romero. E aí já começam a dar referências ao zumbi de todas as formas, né? E essa droga tem transformado as pessoas, os usuários, em zumbis. Então no começo do jogo você está em frente a um cinema que está passando o filme Zombie Night Terror, que é legal pra caramba, e você tem uma barra de ações assim embaixo, né? E no começo você tem a opção de uma seringuinha que você infecta as pessoas. E como toda boa história de zumbis, os zumbis eles passam esse vírus, essa doença, essa praga, seja essa maldição, seja lá o que seja, para outras pessoas. Então num esquema meio Walking Dead de ser, não quer dizer que a pessoa precisa ser mordida por um zumbi para voltar como zumbi. Se ela morre de qualquer forma, ela volta a ser zumbi. Isso já é um diferencial que você aprende logo no começo do jogo. Porque assim, as primeiras fases elas vão introduzindo de uma maneira bem interessante, porque é através de um noticiário, que é o tutorial do jogo, com uma repórter dando as notícias do que tem acontecido, fantasiado num tutorial bem inteligente. Você vai aprendendo todas as mecânicas do jogo, e são várias, e dificulta muito em pouco tempo. Isso pode ser um fator desmotivador, porque se prepare para ficar muito tempo numa mesma fase. Como é um jogo de estratégia e você tem uma visão ampla, você consegue ver todo aquele cenário daquela fase em específico, você precisa antecipar muito a sua jogada. Então, como eu disse, ele é um Lemmings of the Dead, como tem chamado aí. Undead Lemmings, como também tem chamado nos fóruns da vida, e isso faz todo sentido. Os zumbis eles andam sempre da esquerda para a direita, no movimento débil mental de zumbis, e qualquer coisa que eles batem, eles voltam. Então eles ficam nesse movimento. Você controla o cursor e você tem esse espectro total assim, do que você vê. E você pode, com o scroll do mouse, ampliar como se afastar para você ter mais detalhes ou então ver a coisa toda. A princípio você só pode infectar e os zumbis vão passando esse vírus para frente, e no decorrer das fases você ganha novas habilidades, como por exemplo transformar os zumbis em um Overlord, que é um zumbi que fica parado e dá ordens para os outros zumbis. Então, por exemplo, se os zumbis eles chegam numa ponte ou alguma coisa assim, e você não quer que eles passem daquele ponto, você ordena com esse Overlord que eles vão para a esquerda, por exemplo. Então você precisa criar essas estratégias para que os zumbis não morram, porque o objetivo é você infectar. O objetivo varia de fase para fase, mas em linhas gerais é você infectar a maior quantidade de humanos daquele lugar, e os zumbis não podem morrer. Se todos os seus zumbis morrem, acaba.
Então ele é basicamente um jogo de apocalipse zumbi que você tem que disseminar a praga, ao contrário da maioria que a gente vê que é sempre a gente sendo, a gente controlando, a gente sendo, né, vivendo um sobrevivente, esse não. Esse você tem que acabar com todo mundo. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai passando dos guetos, né, dos subúrbios, das periferias, onde o jogo começa, que é onde tem esses usuários de drogas, para lugares, para os grandes centros, onde tem polícia armada, pessoas armadas, forças especiais, SWAT, etc. Então vai ficando mais difícil, então você vai desenvolvendo novos poderes. Então a história que existe mesmo, você vai vendo que esse cientista que desenvolveu essa droga, ele tem planos mais sórdidos aí, por trás dessa aparentemente descuido, esse aparentemente descuido do cientista de ter dado errado. Esse é um efeito colateral do Romero. Eu acho fantástico esse nome, Romero, pra droga. E aí os seus zumbis vão sendo evoluídos. Então isso é uma coisa interessante, né? Porque os poderes, eles não ficam, você não adquire poderes que ficam em todas as fases. Então ele te limita a usar determinados poderes em determinadas fases de acordo com a necessidade. Então o seu Overlord, por exemplo, ele pode arremessar os zumbis para longe, como se fosse uma catapulta. Os próprios zumbis podem pular. Os zumbis podem se transformar em uma outra criatura que rasteja e sobe por paredes. Ou então um zumbizão tanque, assim, que corre, quebra paredes e soca todo mundo. Eles podem explodir, que é uma das melhores habilidades, porque quando um zumbi explode, você sacrifica um zumbi, mas todo mundo que morre nessa explosão volta como zumbi. E tudo isso tem gasto, você não pode usar ao bel prazer, você precisa gastar DNA, que você adquire DNA comendo novos seres humanos ou sacrificando zumbis, e também é um outro fator de estratégia do jogo. Não é fácil você antecipar tudo o que você precisa fazer numa fase. Então é um pouco frustrante, na verdade, muito frustrante mais pra frente, quando você tá a poucos minutos de concluir um objetivo e você clica uma coisa errada, especialmente a mecânica de pulo dos zumbis, ela não é extremamente precisa, assim. E o arco do pulo, muitas vezes você... claro, não é exatamente o que indica lá, mas às vezes você acaba batendo com a cabeça do zumbi em algum lugar e aquele zumbi era um zumbi decisivo e você morre e tem que voltar tudo. Então do mesmo jeito que você consegue dar um fast forward para conseguir acelerar um pouco a ação, seria legal também ter um rebobinar aí, caso você cometa uma falha e aí você não precise jogar tudo de novo. Porque o jogo é bem cruel nesse sentido. Então, caso você goste da temática zumbi, especialmente se você ter essas referências, né, de filmes de terror, esse jogo é um deleite, cara, porque nas conquistas do jogo ele sempre remete a essas coisas. Então tem, por exemplo, os zumbis eles quebram as portas, né? Então tem a conquista lá de 28 Doors Later, que remete ao filme do Danny Boyle, ou 28 Days Later, que é o extermínio e tal. Ou então uma que eu achei legal, que é a Splatoon com Z, que é quando você derruba muito sangue das pessoas, aí você ganha essa conquista por causa do jogo da Nintendo, lá o Splatoon. Então ele é cheio disso. Tem o The Brains Ally, que remete ao Portal, por exemplo. Jogaço, assim. Talvez ele seja frustrante demais mais pra frente. Seria legal ter uma opção de você conseguir rebobinar um pouquinho para que não seja uma coisa cirúrgica. Ele chega num nível de dificuldade que você precisa ser impecável na sua estratégia. E isso faz com que você fique horas e horas numa fase só, por exemplo. Então faz com que o jogo seja grande, porque os chefes são difíceis, as fases são variadas, ela tem fases verticais em elevadores, por exemplo. E você tem que usar todas as habilidades que o jogo te propõe. Então não adianta nada você querer meio que fazer do seu jeito e ignorar algumas habilidades novas que o jogo impõe, porque não dá certo. Eu não acho que isso seja decepcionante, porque sempre que o jogo apresenta uma ideia nova, você tem que expandir o conceito e usar numa estratégia que você mesmo criou. Não é um fator, não obriga você a jogar de uma determinada forma, mas meio que te força a usar o que o jogo te propõe. Então ele fica aí nesse meio termo do frustrantemente obrigatório e a estratégia criada por você mesmo. Então eu acho que as decepções que a frustração pode trazer, nem de longe atenuam tudo que esse jogo faz de legal, desde a pixel art até a trilha sonora. A trilha sonora mostra que esses caras eles são muito fãs de um diretor italiano chamado Lucio Fulci, que pra mim ele é um dos melhores no sentido de filmes de terror de zumbis. Se você não conhece o cara, eu convido você a assistir um filme chamado Zombie 2, que tem a apoteótica cena de um zumbi contra um tubarão, que é difícil de ver, cara. Como que o cara fez essa cena? É fantástico. E tem também o Pavor na Cidade dos Zumbis, o City of the Living Dead, que se você é fã do Tarantino, então você precisa assistir porque é o filme favorito dele de zumbis.
Dois filmes muito bons, e a trilha sonora é muito parecida com as trilhas sonoras dos filmes do Lúcio Fulci. De uma forma geral, ele é uma grande homenagem aos filmes de zumbis da década de 60, 70, ao Noite dos Mortos-Vivos, evidentemente. Mas tem o teor galhofa que a volta dos mortos-vivos trouxe para os zumbis nos anos 80. E ainda mais com essa cara de Lemmings total, assim. Então, é um baita jogo de zumbi, mesmo que você esteja saturado na temática, eu acho que vale a pena. E é tipo esses jogos indies de desenvolvedores, poucos desenvolvedores, empresas pequenas que custam R$20, então não tem desculpa, assim. Então, Zombie Night Terror, sem dúvida nenhuma, um dos melhores indies do ano, eu colocaria entre os 10 que eu mais gostei esse ano.